Olá, contadores! Hoje nós vamos verificar como lançar o adiantamento de 13º. O adiantamento de 13º ele é feito em novembro, geralmente, mas há a possibilidade do funcionário receber durante o ano quando ele faz um acordo com a empresa de receber junto com as férias, não tem problema. Porém, vai tudo para a mesma conta. Essa daqui é uma folha de 13º de novembro. Eu tive a primeira parcela do 10º e alguns ajustes que foram necessários de periculosidade e gratificação que os funcionários fizeram durante o ano e tiveram direito no 13º. Então, aqui, na folha do 13º, a gente não vai provisionar esses valores, não é necessário, porque é só um adiantamento, eu ainda não tenho o 13º em si. O 13º, ele só é pago em dezembro. Essa parte é só um adiantamento, então a única coisa que eu vou lançar aqui vai ser o pagamento desse 13º mais o FGTS do adiantamento de 13º. É a única coisa que eu vou lançar na contabilidade. Então, vamos ver como é que se comporta no sistema esses valores? Eu abri a conta aqui de adiantamento de 13º no meu sistema, lembrando que adiantamento de 13º é ativo. Lá em novembro a gente lançou o pagamento do valor que estava aqui total, 30.411,46, 30.411,46. Foi pago lá no meu ativo, em novembro. E o FGTS do adiantamento de 13º está lançado lá no passivo. FGTS a recolher de novembro, o valor de 2.452,62, conforme a nossa folha de adiantamento. Percebam que eu não tive somente o FGTS de adiantamento, eu também tive o mensal do mês. E esse FGTS Aprendiz aqui é uma guia separada que é necessário fazer. Mas esses valores de folha mensal mais aprendiz é lá na folha do mês, na folha de novembro. A gente não está vendo a folha de novembro aqui, a gente só está vendo a folha de adiantamento de 13º. São folhas separadas. São 2 folhas no mês, no caso. Percebam que aqui no meu total de INSS e no meu total de IR está zerado. Por quê? Porque eu não vou ter uma folha de pagamento ainda. Ainda não vou ter uma folha de provisão. Eu só estou adiantando esse pagamento. Agora nós vamos sair da folha de adiantamento de 13º e vamos para a parcela de 13º realmente, que é a provisão, é essa folha aqui. Essa folha é da última parcela, então eu vou ter que provisionar essa folha como eu provisionei o meu salário do mês. Vou abrir a conta aqui para vocês verem de adiantamento de 13º de novembro e dezembro. Olha o que aconteceu. Agora eu tenho o mês de novembro e dezembro junto. Eu tenho em novembro adiantamento de 13º e em dezembro a segunda parcela e última, que é a provisão da folha. Eu ainda estou no ativo, adiantamento de 13º. Lembram do pagamento que a gente realizou? Agora em dezembro a gente vai descontar esse pagamento. Eu tenho 2 créditos porque eu tive uma rescisão antes de fechamento de folha. Então, por isso que esses valores de desconto eles estão desmembrados. Porém, se eu somar os dois, 30.411,46 igual ao meu pagamento. Então, no final, todos os lançamentos eles zeram. Então, primeiro eu paguei em novembro o adiantamento de 13º e segundo, eu descontei aquele pagamento que eu tinha feito antecipado para o funcionário e paguei o restante para ele da segunda parcela do 13º em dezembro. Percebam que eu tenho que zerar o adiantamento de 13º, porque ele não acumula para o próximo mês, no caso no próximo ano, já que a gente já está em dezembro. Se eu paguei o adiantamento para ele, eu tenho que descontar em dezembro o mesmo valor que eu paguei para o funcionário. Não posso descontar a mais nem a menos, é o mesmo valor que eu paguei para o funcionário. Então, aqui no adiantamento de 13º, a gente já zerou, que foi essa primeira folha.
de adiantamento. Agora a gente vem para o adiantamento de 13º a pagar a segunda parcela, que aí sim eu vou ter que provisionar a folha toda. Vamos lá para o 13º a pagar agora. Agora a gente está aqui no passivo, 13º a pagar. Lembrando que esse tipo de demonstração que eu faço para vocês é algo didático. Quando a gente lidar com empresas de lucro real e lucro presumido, a gente tem provisões de 13º. É um pouquinho de... no final vai ser o mesmo resultado, porém a gente tem que fazer provisão durante o ano inteiro. Para não complicar a demonstração, vamos fazer tudo direto. Então, a gente tem a folha de 13º a pagar agora do mês. Eu provisionei ela por completo. Então, eu lancei aqui. Eu lancei a segunda parcela do 10º, que é os 44.365, os 13.000, aqui 13.000. Então, eu fui lançando um por um. Bem parecido com aquela folha que eu já ensinei vocês a lançarem. Atenção, a primeira parcela aqui que a gente pagou lá em novembro, é aqui que eu fiz o desconto do que eu paguei em novembro. Então, por isso que ele tem que ser o mesmo valor que eu paguei, senão não vou conseguir fechar minha folha em dezembro. Então, a diferença entre a primeira e a segunda parcela é que a primeira parcela lá em novembro eu faço um adiantamento de 13º lá no ativo, e a segunda parcela em dezembro eu faço a provisão do passivo a pagar e desconto aquela primeira parcela que eu fiz lá em novembro. E também aqui nesse mês de dezembro eu já vou lançar todos os impostos pertinentes a essa provisão de 13º. Vou lançar tanto o INSS, o FGTS e o IR se houver. Depois de eu ter lançado a folha toda, a segunda parcela do 13º, eu tive um líquido a pagar de 28.770,91, o mesmo saldo que eu tenho aqui, 28.770,91. Então, a minha folha está correta. Para ela estar correta, ela tem que estar igual ao líquido da folha. Lembrando que essa folha é só de 13º. Eu não estou misturando a folha mensal. Então, nesse mês, eu também vou ter duas folhas. Eu vou ter a folha do mês de salário mais a folha de segunda parcela de 13º. Assim como vocês recebem, quem já recebeu o 13º, vocês recebem 2 contra-cheques. O do salário do mês mais o de 13º. Percebam que aqui eu não utilizei uma conta de compensação, eu já joguei direto em 13º a pagar. Por quê? Porque é uma vez no ano que acontece. Não são muitos lançamentos, então eu prefiro já jogar direto no 13º a pagar.